Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11, diz: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Essa é a parábola talvez mais incrível da Bíblia. É a parábola do filho pródigo. Milhares de vezes eu já ouvi essa parábola sendo pregada. E é Jesus que está pregando para os discípulos através dessa parábola. Essa parábola é de criação de Jesus. E quem cria uma história, porque cria, sabe o início, o meio e o fim dela antes dela terminar. Então quando Jesus conta a parábola, ele já conta sabendo o final dela. E aí Jesus vai dizer que um pai que tinha 2 filhos é provocado pelo filho mais novo, ou pelo que tinha menos experiência, pelo que tinha menos vivência, dizendo: olha, pai, eu quero o que é meu, o que é de direito. E aí a Bíblia diz com uma facilidade na parábola, e não há detalhes de dizer que o pai refutou a proposta, que o pai fez outra proposta, porque poderia ter algo assim de o pai dizendo para o filho: olha filho, mas pensa bem, você está com o pai está enriquecendo, você vai ficar mais rico, aguenta, você pode ir depois, fica com o pai. Mas a Bíblia diz que o pai só divide entre os 2 o que é de direito e só. Mas não é o pai que manda ele sair com a herança, porque o filho pródigo apenas quer a sua herança. Ele não está falando que ele vai embora, mas ele vai embora, e o pai libera ele. E a Bíblia diz que esse filho que pega a sua herança gasta tudo que tem, rapidamente, vivendo de forma dissoluta, ou seja, de forma qualquer, sem administração, sem nenhuma coerência. E a Bíblia diz que esse menino gasta tudo, e de repente ele se vê no fundo do poço, se vê prestes a comer a comida dos porcos. E aí ele diz com ele: olha, os jornaleiros do meu pai comem melhor do que eu. E aí ele decide voltar. Mas deixa eu te dizer algumas coisas. Primeiro, é muita loucura um pai fazer essa negociação com os filhos. Isso não é assim que acontece. Porque se você tem 2 filhos e um chega para pedir herança, a primeira coisa, não existe herança de pessoa viva. Você não pode dar para alguém em vida, a não ser que seja por doação, mas não por herança. Você pode fazer um testamento, mas esse testamento não vale em vida. Então não há nenhuma coerência jurídica necessária para que isso aconteça, porque não existe herança de pessoa viva. Eu faço um testamento, ok, mas só funciona após a morte. Eu faço uma doação, mas daí não é herança, é doação. E doação pode ser qualquer coisa. Aqui não, aqui é a herança. Esse pai está fazendo a doação da sua herança antes da sua morte para o seu filho. Mas o que o filho pediu foi a fazenda, foi os bens. E o pai se dá o trabalho de dividir entre os 2 filhos. O outro também recebe o seu quinhão da herança, só que um vai embora, o outro fica, mas os 2 recebem. E isso me provocou a tentar entender como que um pai faz isso, de dar algo para um filho antes do tempo, de determinar aquilo que não pode ser feito. Não, ele divide a fazenda, dá aos seus 2 filhos o que é de direito, e a história diz que um foi embora, o mais novo. E isso é o que muita gente provoca em Deus: me dá o que é de direito. E tem gente que faz isso, mas faz sempre com as coisas erradas, com as fazendas de Deus. Você sabia que tem gente que depois que casa vai embora? Você sabia que tem gente que depois que compra um carro,
que orou tanto para receber o carro, vai embora? Você sabia que tem gente que depois que constrói uma casa, vai embora? Recebeu e foi embora. E aí gasta dissolutamente e aí desespera, porque descobre que aquilo acaba. E aí eu descubro uma coisa: o pai manda com facilidade para os filhos, porque sabe que aquilo que está dando vai acabar, e o filho vai ter que voltar. O pai abre mão, porque está dando algo perecível na mão do filho. O pai está dando um legado na mão. É como se, talvez você não entenda isso, mas uma frase que eu aprendi muito interessante: legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. E esse homem dá pro filho, não no filho. Esse pai está dizendo: ele vai voltar, porque ninguém foi feito para viver longe da casa do pai. Porque tem coisa que só na casa do pai a gente tem, em lugar nenhum a gente consegue. Ninguém foi feito para viver longe da casa do pai, porque tem coisas que na casa do pai existem e que em lugar nenhum tem. E são exatamente dessas coisas que nós somos carentes. O filho sai, parece que o pai diz assim: olha, manda cevar o animal, já deixa o anel preparado. Que frieza, né? Deixa o anel preparado, deixa os talheres da festa preparado, já deixa organizado as melhores roupas, os melhores sapatos, porque o filho vai voltar. Aliás, não fecha a porta. E eu vou ficar esperando na porta ele voltar. E a Bíblia diz que é exatamente isso que acontece. O filho chega um dia que cai em si, que aquilo que recebeu acabou. E ele lembra da casa do pai. Tem coisas que na casa do pai todo mundo tem, e eu perdi. Sustento. Eu perdi porque lá era do pai, aqui é da minha mão. E aí o filho volta. E quando ele está voltando, a Bíblia diz que tem alguém na porta da casa. E ele não está atrás da porta, ele está na frente da porta. Ele está esperando. E aí a Bíblia diz que o pai está olhando o filho está voltando. E a Bíblia diz que ele, o pai, movido de íntima compaixão, corre até o filho, abraça o filho. Que bom que você voltou para casa. Que bom que você descobriu que o que precisa não está fora de casa, está dentro de casa com o seu pai. Que bom que você percebeu que o que está nas tuas mãos acaba, mas o que foi construído nas minhas mãos e no meu pulso é para sempre. E aí a história diz que o filho entra para dentro de casa com festa, com anel, sapatos. E agora o filho descobre que o que ele precisava não era de dinheiro. O que ele precisava era do pai. Agora o filho descobre que o que ele precisava não era de uma casa maior, era do pai. Agora o filho descobre que o que ele precisa não é de drogas. Ele não precisa de momento, ele precisa de eternidade. Deixa eu dizer para você que está ouvindo e vendo esse vídeo: você não precisa de momento, você precisa de eternidade. Momentos acabam, eternidade perdura para sempre. Esse é o nosso problema. Nós queremos a felicidade de momento, e o que Deus tem para nós não é momento. O que Deus tem para nós é casa para sempre. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era criança, eu ouvi uma canção bem antiga. Nossa, muito antiga. Casinha Branca é o nome da música.
E a música dizia: eu tenho uma casinha que está velha, e eu sinto o seu final se aproximar. E a canção continua dizendo: adeus, casinha velha. Sabe qual é a minha vontade? É que a minha geração entendesse que nós temos um endereço para ficar, e que temos um endereço para morar para sempre, e que está sendo preparado pelo Eterno. Nós não precisamos fugir disso. Você está precisando de uma casa nova? Deixa eu dizer, você tem um palácio te esperando. Você não precisa viver de momentos, há uma eternidade sendo preparado para você. E deixa eu te explicar uma coisa: quando você entra dentro dessa casa, você já é eterno. Já acabou. O contentamento invade o teu coração. Tá triste? Tá desanimado? Tá com depressão? Tá com vontade de suicídio? É porque acabou o que você recebeu. Volta para casa. Tá chorando de dor? Para com isso, volta para casa. Abandonou tudo, a fé, a igreja, volta para casa. A porta da casa do Pai está aberta. E o Pai está lá e esperando do mesmo jeitinho, com o mesmo olhar, com o mesmo abraço. E sabe de uma coisa? Há uma festa preparada para você. Pode chegar. Os irmãos mais velhos já entenderam a palavra. Volta para casa.